Muito bom dia, queridos, amados do Senhor. Que maravilha! É mais um dia que o Senhor nos fez e com certeza se alegraremos nesse dia e na presença dEle. Como é que você está, meu querido e minha irmã? Meu amigo, os inscritos em nosso canal, como é que vocês estão? Já faz algum tempo que eu não tenho assim publicado mensagens. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo, nessa manhã, tem mais uma palavra para a nossa edificação. Não sei onde você está, não sei aonde você mora, ou de qual estado ou país que você está me ouvindo e vendo, mas uma coisa eu tenho a certeza. Ele começou a boa obra. Somente Ele é fiel para terminá-la. É mais uma manhã de reflexão, hoje é dia 12 de abril de 2025. 5 vezes 5, 25. O 5 é profético, apostólico. O 5 é um número de envio. É um número de ensino e é um número de instrução. Nesse mês de abril, irmãos, nós começamos uma série de mensagens. Nós terminamos agora falando sobre Sebna e Eliaquim. Tivemos praticamente o mês de fevereiro, março, falando sobre Sebna e Eliaquim. Falando sobre a força do nosso braço e a confiança no Senhor. E nesse mês agora de abril, maio, não sei até quando Deus vai nos permitir falar sobre esse tema, eu quero meditar com você Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26 fala sobre uma descendência que entendeu o propósito do descendente. Quem era esse descendente? Abraão. Quem foi essa descendência? Isaac. E hoje nós podemos, irmãos, aprender. A Bíblia, ela é revelativa. Quanto mais se envolvemos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós meditamos, mais aprendemos, mais crescemos e mais damos frutos. Não se esqueça de dar o like de joinha, de gostei ou não gostei. Quando você dá o like de joinha, o algoritmo entende que essa mensagem é de relevância, que vale a pena compartilhar com outras pessoas. Então inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Gente, eu não vivo de YouTube. Aqui eu tenho uma ferramenta de evangelismo, tenho uma ferramenta de instrução da palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Compartilhe essa mensagem. Faça o seu comentário aí embaixo. Ó. Diga de onde você está me ouvindo e me vendo. Eu estou orando por você nessa manhã. Vamos para o texto. Gênesis capítulo 26. Diz assim. Havia fome na terra, além da primeira, teve nos dias de Abraão. Por isso, Isaac foi a Gerar para encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito, permanece na terra que eu te designar. Peregrine nesta terra, e estarei contigo e te abençoarei. Pois a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei a ela todas essas terras. Por meio dela serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Talvez você já ouviu essa mensagem muitas vezes, de muita gente, e não entendeu ainda o que Deus tem preparado para a tua vida.
Você observou? Eu quero assim ficar nesse, eu quero que você, eu quero esmiuçar esses versículos para a gente realmente entender o que Deus quer dizer com a gente nessa manhã. Preste atenção. Versículo 1, havia fome na terra, além da primeira que teve nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Gerar para encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz que nesse período Abraão saiu da sua terra, debaixo de uma direção, e Deus falou assim, ó, sai daí que eu vou te instruir, eu vou te orientar, eu vou te falar, você vai entender e vai me obedecer. Mas você vai ver, no mesmo Gênesis capítulo 12, que Abraão, nesse período era Abrão. Abrão, ao invés de ouvir, descansar e entender, o que ele fez? Desceu ao Egito. Irmãos, interessante, quando a Bíblia se refere Egito, não pense você que Egito é o mundo, não. A palavra Egito no hebraico vem de Mitzraim. Olha aqui, o Egito, ele representa tentação e dependência de forças humanas, contrapondo-se à confiança em Deus. Você pode perceber, quem desce ao Egito é porque não está confiando na intervenção, na direção e na manifestação do poder de Deus. Você não pode pensar, meu irmão e minha irmã, que essa pressão, que esse diagnóstico, que essa palavra de um médico é a sentença para acabar com a sua vida. Você não pode pensar que essa doença, que esse desemprego, que essa necessidade é maior do que a providência do Senhor. Aqui diz o texto que houve mais uma fome, só que a primeira fome, Isaac passou junto. Não, nem existia ainda Isaac. Era Abrão, Saraí e Ló. O texto diz que Abrão, sofrendo pressão, ele preferiu agir na força do seu braço. Irmãos, essa palavra serve para pastores, para irmãos, para irmãs, para todos aqueles que querem realmente entender o que Deus está fazendo. Deus continua operando, agindo, realizando e fazendo. Deus ainda é um Deus de milagres. Deus ainda é um Deus de resposta. Deus ainda é um Deus que opera maravilhas e milagres. Esse Deus, ele é poderoso na guerra e nunca perdeu uma batalha. Que nesta manhã, venha meditar comigo nessa palavra. Egito não é lugar para você estar, nem para você pensar em voltar. Einstein dizia, eu não posso querer viver ideias novas se eu ainda tenho costumes antigos. Deus não pode fazer algo novo, ainda existe velhas atitudes. Deus não pode fazer no novo, enquanto ainda o velho está ainda se manifestando. Tem muito cristão, irmãos, tem muita gente que, infelizmente, ele entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Ele entra na igreja, mas a igreja não entra nele. Ele entra
na atmosfera ou no ambiente que Deus está, mas não deixa Deus entrar no ambiente que Ele está. Você entende isso, querido? Essa palavra é uma revelação nessa manhã. E é o primeiro versículo aí do texto, hein? Primeiro versículo. Quando houver fome, quando houver necessidade, o que eu devo fazer? A quem devo me refugiar? Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Davi sabia de onde viria a intervenção, a ação e a manifestação de um poder sobrenatural. Davi sabia que somente do Senhor viria a resposta para a sua aflição. E nessa manhã, meu querido, qual é a sua aflição? Para que você está olhando? Para quem você está buscando? Porque se você buscar o Senhor, Isaías capítulo 55, 10. Não, 55, 10 ou não, está na Bíblia. Depois seria Isaías 55, está assim, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Aí se você não entender essa palavra nessa manhã, não desça ao Egito, querido. Se você passa por algum aperto, por alguma limitação, calma. Eu sempre falo isso para o meu filho. Ele está passando por umas limitações. Eu falei, filho, permanece nessa batida. Creia que Deus está no controle. Creia que Deus fará aquilo que ninguém poderá fazer. Irmãos, em tempo de crise, fique em Cristo. Isso não é um chavão evangélico, é a Bíblia que diz. Eu amo as epístolas de Paulo, quando ele fala assim, ó, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra você se Deus ele é por você? E Paulo fala sobre o que podemos passar e o que podemos ser se obedecermos a palavra de Deus. Aí um irmão disse para mim esses dias que eu sou muito duro na minha... Não, irmão, eu não sou duro coisa nenhuma. A palavra de Deus é para exortar, para ensinar, para dirigir, para amarretar, para te ensinar como deve proceder. Aqui o texto diz que Isaac, ele viu a fome chegar, mas ele esperou Deus responder. E às vezes, irmãos, o seu tempo de espera está limitado. Talvez você não quer esperar com paciência no Senhor. Salmo 40. Está no texto. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o clamor na terra. Agora cabe aqueles que estão clamando entender que Deus está ouvindo. Só que Deus não é obrigado a responder quando você está clamando. Será que você tem condição de administrar o que Deus tem para a tua vida? Igual o meu caso, irmãos. Eu estou num processo de esperar. E você sabe que a nossa carne não quer esperar. Ela quer agir, ela quer se manifestar, ela quer atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, você consegue até ver, até sentir, mas não ceder. A questão é, eu cedo ou resisto? Se eu resistir ao diabo, Tiago 4 fala bem claro isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É maravilhoso, irmão, quando a gente entende isso. É maravilhoso quando eu entendo que a minha vida, a minha causa, o meu futuro não está nas mãos da circunstância. O poder de um clamor, aleluia. Eu falei esse dia aqui para uns pastores aqui no monte. Irmãos, quando você clama e descansa. Jeremias 33 fala assim, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por que Isaac, ele entendeu a voz que ouvia?
Porque Isaac sabia quem era a sua referência de oração e de intimidade. Nessa manhã, qual é a sua referência de oração e de intimidade? Com quem você anda para poder copiar o modelo de prática? Com quem você anda? Se você anda com uma pessoa de oração, você vai aprender a orar. Se você anda com uma pessoa mundana, tu vai ser um mundano. Se você anda com uma pessoa não crente, você vai ser um não crente, mesmo dizendo que é crente, porque tem muita gente que é crente, mas não professa uma fé de um crente. É igual aos negócios. Tem muita gente crente com negócio ímpio. Tem muita gente crente que, se Jesus voltar, vai ficar com seus negócios aí na terra. Tem muito crente que fala que é crente, que as suas transações financeiras são transações furadas. E vale a pena, irmãos, servir ao Senhor. Vale a pena buscar ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Que nessa manhã você possa meditar nesse texto. Se houver algum tipo de necessidade na sua vida, acredite que há um Deus que está vendo aquilo que você está passando. Mas você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, eu não preciso saber o que você está passando. Porque eu não posso resolver o que Deus está resolvendo. Olha a colocação. Deus não vai resolver. Ele já está resolvendo. 2 Crônicas 20:20 está escrito no texto. Creia no Senhor teu Deus, estarás seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Vale a pena servir ao Senhor? Claro que vale. Vale a pena estar Vale. Nunca é em vão no Senhor buscarmos a sua face. Nunca é em vão permanecermos fiel em santidade e novidade de vida. Nunca é em vão, querido. A questão é o que eu tenho feito. Aonde que eu estou agora. Deus ainda é o teu socorro, o meu socorro e o nosso socorro. Presente na hora da angústia. Eu tenho uma certeza que o Espírito Santo está ouvindo o nosso clamor nessa manhã. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leia o texto. Isaac discerniu a voz e permaneceu numa posição de obediência. Aleluia. Quando obedecemos aquilo que nós não entendemos, sabendo que é Deus que está falando, com certeza, aquele que vem e virá não tardará. Que nessa manhã eu estou aqui no monte de oração, no meio do mato, clamando aquele que está vivo. E com certeza, o meu clamor pela sua vida é ouvido, é atendido. Essa enfermidade não é para te matar, é para você testemunhar que existe um Deus que cuida de você. Ah, mas você não me conhece. Realmente, eu posso não te conhecer, mas aquele que eu estou anunciando nessa manhã te conhece e nessa manhã ele fala para você: não temas que eu sou contigo. Isaías 41:10. Não temas que eu sou contigo. Não te espante que eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra de justiça. Aleluia. Que nessa manhã, aonde você está, com quem você está, Deus é contigo. Compartilhe essa mensagem. Seja um propagador das boas novas. Porque, irmãos, o que tem de pessoas falando o que Deus não está falando, e muita gente está se perdendo no meio do caminho, é muita gente. E nessa manhã, o Espírito do Senhor pode estar orientando você, conduzindo você, orientando você e te levando a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Que Deus te abençoe nessa manhã. Bom sábado, bom final de semana. E como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe, querido. Graça e paz. Te amo em Jesus. Boa semana. Compartilhe, se inscreva, dê o like de joinha e seja um evangelista na obra e na causa que não é sua. Te amo. Deus te abençoe.